Só que tá, você fala, beleza, achei bacana a função horária, é legal e pá. Mas como é que eu obtenho ela? Porque até agora você só me deu as equações, me fez fazer uma regra do tombo meio estranha e pá, mas você só me deu. Como é que eu chego nessas fórmulas? Bom, cada movimento tem a sua equação característica. No caso, ao longo do ensino médio você vai ver várias. Você vai ver a função horária dos espaços do MRU, vai ver do MUV, vai ver do MHS, vai ver de várias funções horárias. Vamos começar pela mais básica, que é a função horária dos espaços. É a função que vai descrever a posição de uma partícula que está percorrendo um MRU, um movimento retilíneo uniforme. E por que justamente um movimento retilíneo uniforme? Porque para chegar na equação da função horária, a gente vai partir do pressuposto que a velocidade ela é constante e acontece em linha reta. Mas olha, se a velocidade é constante e vai em linha reta, é um MRU. Então essa equação que eu vou deduzir só vai valer para descrever a função horária dos espaços de um MRU. Aí fala, legal, beleza, mas como é que eu chego nessa fórmula? Bom, pensa o seguinte, a gente quer chegar numa equação que me dê a posição de uma partícula em função da inicial, da posição inicial dele, Pera, eu estou me adiantando, relaxa. Vamos chegar aqui, ó. Vamos pegar a nossa queridíssima fórmula da velocidade média. No MRU, a gente já conversou com isso nas aulas anteriores, se tu não lembra disso, volta para aquela aula e dá uma olhada. Já conversamos que no MRU, a velocidade média é idêntica à velocidade no trecho todo. No movimento inteiro, a velocidade da partícula é a média. Por quê? Porque não muda, né? A velocidade é constante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a fórmula da velocidade média e destrinchá-la um pouquinho. Ó. Eu posso pegar ela como sendo V igual a ΔS por T. Só que o que é ΔS e o que é ΔT? Ora, V vai ser posição final, que eu vou chamar só de S só, menos a posição inicial, pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aí que tá, uma coisa que a gente faz muito na física é a gente ignorar esse T igual a zero, esse T zero aqui, chamar ele de zero. Por quê? Ora, porque a gente sempre considera que a gente começa a cronometrar os eventos com T0 sendo zero, ou seja, ninguém começa a cronometrar no instante T igual a menos 1, ou no instante T igual a 1, é idiotice fazer isso. Então a gente geralmente considera como sendo T0 igual a zero, porque é mais prático, tudo bem? Mas enfim, então a gente pode então escrever, né, levando em conta esse bagulho que a gente falou aqui, podemos escrever que velocidade é posição final menos a posição inicial pelo tempo, pelo instante de tempo. Eu quero achar a posição da partícula em função do tempo. Eu quero achar a posição final da partícula em função do tempo. Por quê? Para obter uma equação que me dê a posição da partícula em função do tempo, eu tenho que isolar a posição da partícula, certo? Então, vamos passar o t multiplicando aqui. Vamos ter então S menos S0 como sendo velocidade vezes tempo. Passa a posição inicial somando. Temos, portanto, que a posição de uma partícula é dada como a posição inicial dela mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a fórmula geral da nossa função horária dos espaços, FHE, para um movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Beleza? Em alguns casos pode ser aqui para MU, mas não vamos nos apressar, né? Vamos ficar no básico por enquanto. Tudo bem? Beleza. Aí você fala, tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Dada uma posição inicial, sei lá, 10 metros, por exemplo, o que acontece? Se o corpo está trafegando com uma velocidade v, ó, ele parte de um ponto S0, parte de um lugar inicial. Passado um tempo, se ele estiver com uma velocidade v, ele vai estar na posição S. Isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a função posição pelo tempo é dada como a posição inicial da partícula vezes a velocidade vezes o tempo. Só pode usar isso aqui, essa fórmula aqui, se a velocidade é constante. Senão, você não pode usar. Tudo bem? Então, no caso, por exemplo, vamos olhar aqui alguns exemplos para facilitar um pouco. Eu falo que eu tenho um corpo que está se movimentando com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, positivo, e ele parte da posição S0 igual a 10 metros. Eu quero saber qual que é a função horária dele, ou seja, uma função que me permita calcular qualquer posição, certo? Bom, primeiro de tudo, esse mais aqui quer dizer o quê? Quer dizer que ele está na direção do eixo que eu arbitrei. Eu arbitrei um eixo para cá, né? Eu escolhi para esse lado, pode escolher para o outro, tanto faz. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade, o vetor velocidade, tem que apontar para o mesmo lugar onde aponta o eixo. Ou seja,
a velocidade do bloquinho aqui tem que ser para a direita, porque o eixo está para a direita. Então aqui é mais 2 metros por segundo. Então vamos lá. Olha, a gente sabe o quê? Que a função está em MRU, né? Por quê? Porque é v constante e está numa reta, né? Então, a posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária geral dos espaços. Ora, a gente sabe que a posição inicial é 10 e que a velocidade é 2. Substituindo aqui, a gente tem que a posição, num instante qualquer, vai ser 10 mais 2t. Só lembrando o que isso quer dizer. Isso quer dizer que eu consigo saber qual que é a posição do objeto para qualquer instante que eu pegar. Tipo, onde ele vai estar depois de 3 segundos? Joga t ali dentro, você vai saber. A posição dele após 3 segundos vai ser 10 mais 2 vezes 3, que é 10 mais 6, que é 16 metros. Ou seja, a posição da partícula no instante 3 é 16 metros. E assim por diante, tudo bem? Posso fazer o contrário também. Eu posso fazer, por exemplo, quando que ele vai chegar na posição S igual a 20 metros? Ora, faz o contrário. 20 é 10 mais 2 vezes t, sendo t um instante em que ele chega no 20 metros, que é o que eu quero descobrir. Se você isolar, vai dar 10 igual a 2t, portanto, t é 5 segundos. Tudo bem? Beleza. Vamos agora para o exemplo 2. A partícula está na posição 8 metros e está com uma velocidade de menos 5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a velocidade aponta para o sentido contrário do eixo que eu arbitrei. Tudo bem? Beleza. Ora, de novo, usando a fórmula geral do MU, a função horária do MRU, a gente tem que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade dele vezes o tempo. Ora, então a posição dele para qualquer instante vai ser a posição inicial, que é 8, mais a velocidade dele. Só que é mais a velocidade dele, que é o quê? Que é menos 5, como a gente viu aqui, né? Vezes o instante de tempo. Logo, a posição dele é dada como sendo 8 menos 5t. Para qualquer instante. Então, por exemplo, eu quero saber a posição dele em menos 5. No instante menos 5. Vai ser 8 menos 5 vezes o instante. Não, perdão, no instante mais 5, perdão. No instante mais 5. Ora, vai ser então, posição no instante 5 vai ser 8 menos 5 vezes 5, que é 8 menos 25, que é menos 17 metros. Ou seja, ele vai estar lá atrás na posição menos 17 metros. Tudo bem? Um último exemplo aqui, que é o seguinte. A partícula parte da posição 10 metros, tem uma velocidade de 2 metros por segundo, e o que acontece? Em um momento qualquer, ela vai chegar na posição 30 metros, como eu disse aqui. Quanto tempo ela vai levar? Em que instante ela vai conseguir fazer isso? Pausa essa aí. Tenta resolver isso daí sozinho. Vamos lá, de novo. Uma ideia é a gente montar a equação horária para ficar mais fácil. Então, S é S0 mais VT. Já está careca de saber que, portanto, a posição qualquer é menos 10 mais 2t. Tudo bem? Essa é a equação horária para qualquer instante. Só que acontece, eu quero saber qual que é o instante, para quando a partícula ficar na posição S igual a 30... Nossa, tá horrível isso aqui. Quero saber qual que é o instante para quando a partícula vai ficar na posição de 30 metros. O que você faz? Ora, eu quero saber qual que é o instante. Então joga a posição aqui. Eu vou ter então que 30 é menos 10 mais 2t. Eu vou ter então que 40 é 2t, né? Passa para cá somando. Passa aqui dividindo, eu vou ter, portanto, que t vai ser 20 segundos. Esse é um instante de tempo em que ele vai no 30 metros. De fato, né, se eu jogar t igual a 20 aqui, 2 vezes 20, 40, 40 menos 10, 30. Viu como tudo se encaixa? Beleza. Quanto tempo eu tenho aqui? Nossa senhora. Tá, vou parar aqui. Valeu, falou. E aí, pessoal, dando uma passadinha rápida para falar de encontros. Tudo bem? O que é encontro? É quando os objetos se encontram, né? Obviamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber o seguinte, ó. Pensa esse problema daqui. Uma partícula A parte do x igual a 10 metros, tem uma velocidade positiva de 10 metros por segundo, e a partícula B tem uma velocidade de menos 20 metros por segundo, ou seja, está para cá, e parte da posição 40 metros no eixo x. Quero saber qual é o instante em que eles vão se encontrar, ou seja, que a partícula A vai encontrar com a partícula B, ou seja, vão chegar numa mesma coordenada espacial, certo? Vai ter uma coordenada aqui x
em que ambas vão se encontrar. E a letra B é, qual que é a posição desse encontro? Pausa aí e tenta resolver baseado no que a gente viu até agora. Tenta resolver de verdade. Tenta resolver aí. Tá, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Gente, o bizu, ideia para todo problema de cinemática que vocês forem resolver de MRU. Primeiro passo é, monte as equações horárias. Sempre. Primeira coisa a fazer é montar as equações. Segundo, é você isolar o que ele pede. Como assim? Vamos pensar o seguinte, ó. O que eu encontro? O encontro acontece quando as partículas A e B chegarem na mesma posição. Concorda comigo? O que eu estou querendo dizer? Vai ter uma posição aqui, x, que eu não sei qual que é, de forma que esse x vai ser a posição da partícula A para algum instante. Só que esse x também é a posição da partícula B, porque a partícula B, dado algum tempo, ela vai chegar aqui. Concorda comigo? Ela vai chegar aqui também. Tudo bem? Nesse mesmo x. Só que, ora, se esse x é igual a esse A e esse x é igual a esse B, ora, pensa, SA é igual a x, mais x é igual a esse B. Logo, esse instante de encontro tem uma propriedade única, que é o quê? A função horária SA vai ser igual à função horária SB. Essa identidade aqui diz tudo sobre encontro. Está falando o quê? Que a posição de um é igual à posição do outro. Mas se a posição de um em um instante específico é igual à posição do outro num instante específico, ora, então as equações são válidas também. Eu posso substituir SA como sendo o quê? A posição inicial da partícula A mais a velocidade de A vezes o tempo, sendo igual à posição inicial da partícula B mais a velocidade de B vezes o tempo. Tudo bem? E isso é igual a isso por quê? Ora, porque isso é igual a isso. Isso aqui é o quê? É a equação de SA. Isso aqui é o quê? É a equação de SB. Mas a gente sabe que esses aqui são iguais. Então as equações também são iguais. O que você faz? Você tem que isolar o tempo aqui para você obter em que instante você encontrar. Por quê? Porque a pergunta que você faz quando você está falando isso aqui, você está falando o quê? Que a posição deles são iguais. A pergunta que você está fazendo é, em que instante isso acontece? Em que instante são iguais? Bom, se a gente montar as equações, a gente sabe o quê? A posição de A é a inicial dele, que é 10, mais a velocidade dele, que também é 10, vezes o instante de tempo. E a posição de B também, ela é 40 metros, que é a posição inicial dele, menos 20, porque a velocidade dele é 20, só que no sentido contrário, vezes T. Como SA é igual a SB, eu posso igualar as equações. Porque se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Então eu posso fazer o quê? Posso fazer 10 mais 10t igual a 40 menos 20t. Tudo bem? Passo esse para cá somando, eu vou ter 30t mais 10 igual a 40. Passo esse para cá subtraindo, vou ter 30t igual a 30. Portanto, eu vou ter que, passo esse aqui dividindo, vou ter que um instante de tempo, que só ocorre no instante t igual a 1. Ou seja, no instante t igual a 1, as partículas vão se encontrar. Tudo bem? Legal, né? Agora, beleza, a gente achou um instante que o encontro ocorre. Agora a pergunta B era, qual que é a posição que ele ocorre? Bem tranquilo. Basta você jogar o tempo de encontro em uma das equações. Por que disso? Pensa, eu estou falando que a posição da partícula A é igual à posição da partícula B. Certo? Só que eu só falei que são iguais, não falei qual que é essa posição. Então pega uma das equações, você sabe que é igual, você sabe o tempo, sabe a velocidade e sabe o S inicial de cada uma delas. Se você jogar isso na equação horária, você acha a posição. Ora, a posição da partícula A é 10 mais 10t. Se você jogar o tempo de encontro aqui, você vai obter o quê? Que a posição dela é 10 mais 10 vezes o instante de tempo, que foi 1. Logo, a posição de A é 20 metros. Só que essa posição é o x do encontro. Por quê? Olha isso aqui. Ó. Vamos fazer para a posição B. Para a posição B, a equação é 40 menos 20t. Se eu jogo o tempo de encontro aqui, eu vou ter 40 menos 20 vezes 1, que é 20. A posição de B também é 20. Mas é óbvio que tinha que ser igual. Por que tinha que ser igual? Você falou o seguinte, que a posição deles são iguais. Aí beleza, você calculou o quê? O tempo de encontro. Ora, mas você calculou o tempo para quê? O tempo é para que as posições sejam iguais. Ou seja, quando você jogar o tempo aqui e aqui, você vai ter que obter posições iguais. Tudo bem? E essa posição de 20 metros é a posição do encontro, porque é a posição onde ambos são iguais. Tudo bem?
Isso tem que pensar, beleza? Vou parar por aqui, pessoal. Se ficou alguma dúvida, eu tive que acelerar um pouquinho aqui no fim. Ficou alguma dúvida? Vejam o PDF de solução. Eu caprichei muito naquele PDF. PDF das soluções dos exercícios. Óbvio, primeiro façam os exercícios. Mas depois olhem o PDF no que é mágico. Tudo bem? Valeu, galera. Tudo bom com vocês? Abraço e tchau.